E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos nosso estudo, nossa análise, né? Nos ensinamentos contidos no livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, companheiros da Rádio Rio de Janeiro. Vamos relembrar um pouco o que nós estamos estudando, não é? Como o Marco falou. Nós hoje vamos recomeçar o capítulo 7, as explicações de Lísias. Mas vamos fazer um pequeno resumo do que nós estamos estudando até agora, não é? O André Luiz, no último capítulo, ele recebe uma lição muito importante do ministro Clarencio, porque ele estava numa postura de muita queixa, muita lamentação, e o ministro diz para ele que a lamentação é um vício da alma, e esse vício do nosso psiquismo, ele faz com que a gente piore a nossa situação, e a gente acaba entrando num terreno da ingratidão e da revolta, e foi o que estava acontecendo com ele. Isso nós vimos no capítulo 6, mas no capítulo 7, a gente até começou a ler no último programa. E a gente começa a ver que ele está se esforçando para se manter calmo, para não pensar nas coisas que aconteceram com ele, para que aquelas sensações de dor, de aflição, não retorne. Então, vamos começar hoje, recomeçar, pelo parágrafo 3º. Eu vou começar a ler e a gente vai retomar um pouco, né, Marco, a questão dos animais no mundo espiritual. Isso, o André Luiz já começa a observar, né, a existência ali de aves. Isso, aves, animais. Então vamos recomeçar. Parágrafo 3º. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. A gente até brincou, né, num dos programas anteriores, imagine uma manga de Nosso Lar, que delícia, meu Deus. Se tudo é melhor do que aqui na Terra, as frutas devem ser algo maravilhoso. Sempre lembrando que a matéria do mundo espiritual, ela é mais sutil do que a nossa. Ela é mais quintessenciada, como se diz. Então, mas é um outro tipo de matéria. A gente pode aqui lembrar que no começo as pessoas às vezes duvidam disso, mas quando os estudos da física começaram, primeiro acharam que o átomo não era divisível. Depois viram que ele tinha partículas como prótons, nêutrons, elétrons. Depois descobriram que o elétron ele se movimentava de uma maneira bem diferente. E agora já tem uma outra partícula mais pequenininha, menor do que o elétron, menor do que o próton, do que o nêutron. Então, se isso aqui na Terra a gente não conhece tudo da nossa matéria, há um tempo, alguns, vamos dizer assim, eu acho que um século para trás, só se compreendia a matéria em dois estados, estado sólido e líquido,
não é? E gasoso, 3. Mas agora já tem um outro estado da matéria que eu esqueci o nome agora, mas existe um outro estado que antes não se sabia que existia. Da mesma maneira, muitos não acreditam que pode existir uma matéria mais diferenciada do que a nossa, mas um dia, não é? Vai se conseguir provar que esse tipo de matéria, ele existe. Não é? Porque a própria matéria aqui da Terra, como a gente está conversando, ela já foi observada... São os cristais do tempo. Cristais do tempo? Isso, novo estado da matéria, que já está sendo entendido. Está sendo entendido. Então, mas tudo bem. Tereza, né? Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não é? Fica para as próximas encarnações. Ou então, quando desencarnar, né? Vai poder constatar. Fala, Marco. Aproveitando aqui, esse que você comentou, e o André Luiz fala, cópia melhorada, quase tudo melhorada a cópia da Terra, e relembrando, nós já citamos em programas anteriores, mas é sempre bom falar, no livro A Gênese, Allan Kardec coloca no capítulo 6, que é intitulado Uranografia Geral, né? Ele coloca, muito interessante, vamos dizer, de uma psicografia, deixa eu ver aqui, que nós podemos, acostumados, olha aqui, o item 60, acostumados como estamos a julgar das coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos na nossa maneira de ver. Então, Allan Kardec coloca, é muito interessante isso aqui nós vemos. Esse texto aqui, ele foi extraído de uma comunicação ditada à Sociedade Espírita de Paris, assinada por Galileu. Então Kardec coloca isso, e tem vários outros itens, ele falando de habitações fora daquilo que nós conhecemos na Terra. E quando nós raciocinamos assim, fora daquilo que conhecemos na Terra, nós temos que raciocinar mais além e não falar só em planeta em condensação, né? De matéria, que seriam os planetas que nós conhecemos, assim, Marte, Júpiter, Vênus, nosso sistema, que fazem parte, mas mundos diferentes. A colônia Nosso Lar é um mundo diferente, é uma conglomerado de matérias que foram construídas pelo pensamento dos espíritos capacitados para isso. Como é aqui na Terra. A diferença é que aqui nós precisamos da matéria daqui. Né? Nós vamos ver aqui posteriormente coisas interessantes. Isso. Agora, também no livro... deixa eu ver aqui, Marco, na Revista Espírita, só um pouquinho, na Revista Espírita do ano de 1858, Kardec coloca também observações a propósito dos desenhos de Júpiter, porque ele recebeu os médios, né, pelos médios, ele foi colocado a ele detalhes sobre construções no planeta de Júpiter. Então, coisas muito interessantes sobre a natureza, sobre residências, inclusive tem um desenho da casa de Mozart em Júpiter. É muito interessante isso, né? Marco, enquanto você estava colocando, eu procurei aqui na internet e não são 4 estados da matéria, são 5. Sólido, líquido, gasoso, plasma e condensado de Bose-Einstein. Bose-Einstein. Esse é considerado a luz líquida. Se aqui na Terra a gente não conhece, né? Porque a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi. Foi o que eu aprendi na escola. A matéria, ela se apresenta em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Já agora temos 5 estados da matéria. Então, daqui a pouco nós vamos ter a comprovação da matéria do mundo espiritual. Porque Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas, o meu reino não é daqui, não é? Vamos continuar então. Ele está continuando se espantando com a beleza que tem em nosso lar.
Desenhava-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada. E aí a gente né, eu brinquei que eu vou começar a colocar a florzinha lá em casa. Estamos aguardando. Mas eu já me comprometi, eu já tenho 3 vasos, como eu coloquei no último programa, eu já tenho 3 vasos grandes na entrada da minha casa, uma amoreira, uma jabuticabeira e um ora pronobis. Até que o ora pronobis já deu flor, né? Então a gente já, a gente até conversou sobre a questão de existirem remédios feitos à base de flores, são os florais de Bach. Eles são baseados nas flores. Então, se o André Luiz, no mundo espiritual, lá na colônia Nosso Lar, as flores, todas as casas têm flores, a vegetação exuberante, provavelmente é útil se ter plantas em casa como flores, não ajuda aos olhos, mas provavelmente também a atmosfera, né, das residências. Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercados por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Então, até nos muros tinha florzinha. É rosa, quer dizer, ele entendeu que fossem rosas, mas alguma coisa muito parecida com as nossas rosas da terra. Mas, como ele está narrando para a gente, tudo mais bonito, tudo mais encantador. É interessante, né? A gente fazer um raciocínio em cima disso. Há programas na televisão em que aparecem aqueles jardins de países da Europa, né? Em volta de castelos, né? E são filmados de cima para a gente observar melhor. Muito lindo, muito bonito, maravilhoso, muito bem cuidado. Se com toda a problemática nossa, estamos constantemente em guerra, nós habitantes do planeta, né? Terra ainda, constantemente em conflitos, nós conseguimos fazer coisas tão lindas, jardins tão bonitos como aquele. Imagina no plano espiritual, onde o compromisso, como nós já lemos antes, em capítulos anteriores, que foi explicado ao André Luiz, o compromisso de habitantes da colônia no pensamento do bem, não é? No trabalho do bem, na alegria do trabalho, na alegria de servir. Imagina a beleza desses jardins. Por quê? Aqui na Terra nós conseguimos, como nós já vez por outra colocarmos aquela máscara social que não transparece aquilo que nós somos, e conseguimos fazer belezas. Às vezes você observa residências de pessoas que estão ainda no caminho, né, errôneo da vida, na questão do tráfico, da marginalidade, tudo, e a residência deles é bonita e tal, mas aqui consegue-se fazer essa máscara social, mas no plano espiritual não, nós somos o que nós somos realmente, não transparecemos aquilo, a realidade que nós somos interiormente. Então lá só dá para fazer isso assim. Em livros do André Luiz, principalmente o livro Libertação, nós vamos ver colônias construídas nas trevas com residência, mas não com essa beleza. Construções, vilas, casas, mas não com essa beleza que está aqui descrita no nosso lar, não é? E aí, mais uma vez, fazendo vamos dizer assim, uma comparação, né? Um raciocínio paralelo com o que diz a Revista Espírita, Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1858, novamente, observações a propósito dos desenhos de Júpiter, é muito interessante, no seu item 2, ele fala assim: se há um fato que gera perplexidade em certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, então a pessoa acredita, né? É seguramente a existência de habitações em suas cidades. Quer dizer, a pessoa acredita nos espíritos, mas fica perplexa quando se diz que tem habitações nas cidades espirituais. Kardec coloca isso. Tal como ocorre entre nós.
Não me pouparam críticas, Kardec falando. Casas de espírito em Júpiter, que gozação. E Kardec vem explicando depois a beleza de tudo. Então, isso aí é normal, às vezes a pessoa, né? O primeiro livro que eu li, principalmente na doutrina, foi o livro Nosso Lar. Foi o primeiro livro que bateu na minha mão e eu li, eu achei aquilo, eu não achei absurdo, eu achei interessante. Há pessoas que vão olhar e achar absurdo, há pessoas que não acreditam. Tudo bem, conforme a Teresa falou, não tem problema. Quando desencarnar vai ver, é isso mesmo. Aí depois, quando voltar, talvez continue, talvez comece a acreditar, né? Porque uma coisa é acreditar fora do corpo, outra é do corpo, né? É diferente, né? Mas é isso, a realidade é essa. O que nós estamos lendo aqui no livro Nosso Lar é real, é verdadeiro. São muitas encarnações, né, Marco? A gente acreditando que os espíritos eram apenas um lençol branco com 2 buracos nos olhos e um buraco no nariz. A gente passou muitas encarnações acreditando nisso. E o espiritismo é uma religião, uma filosofia, uma ciência bem recente aqui na Terra. E como, no caso, como uma instituição. Porque os postulados espíritas sempre existiram, porque são leis de Deus, são leis da natureza. Então sempre existiram, mas para nós, para a craveira comum, nós sempre identificamos as almas como fantasminhas, né? Aquele lençolzinho voando com 2 olhos. E para nós realmente fica muito difícil de uma hora para outra, sem um estudo sério, metódico, sem o interesse realmente e a abertura para novos conhecimentos, né? A pessoa fica ainda achando que isso aqui é fantasia, mas não tem problema, né? Olha, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Allan Kardec analisa o que Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu pai. E no item 3, é o próprio Allan Kardec, o texto é dele, ele fala diferentes categorias de mundos habitados. Então, no primeiro comecinho ele diz assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Então, é o ensino dado pelos espíritos. Ele já relata, na redação que ele faz aqui no texto, ele já começa assim: no ensino dado pelos espíritos. Então, as inúmeras observações que Allan Kardec fez não foram só aquelas que estão no livro dos Espíritos, aquelas 1019 perguntas, não, foram muito mais que ele analisou. Né? E quando ele se refere a mundos, ele não disse que mundos era sinônimo de planeta. Isso. A gente usa a palavra mundo até na questão íntima. Meu mundo íntimo, não é? Meu mundo caiu. Alguém faz alguma coisa e está em outro mundo. Está em outro mundo, mas então as pessoas, muitas das vezes, acham que o livro Nosso Lar é um devaneio do médium Francisco Cândido Xavier, porque interpretam o que Allan Kardec escreveu, né, como mundo sendo só planetas, porque na Revista Espírita, como o Marco colocou, tem a mensagem, né, de Galileu. E também, não. E do senhor Victor Sardou também. Victorien Sardou. Victorien, é um francês. Isso, Victorien Sardou, ele era médium, ele era um poeta francês muito famoso. Ele teve 30 obras de teatro escritas, ele não era qualquer pessoa, e ele prontamente acreditou na doutrina espírita. Ele até escreveu 2 livros também, e fez uma peça teatral com conteúdo espírita, e ele recebe a mensagem de Bernard Palissy, sobre as habitações como o Marco colocou, de Mozart em Júpiter. Mas não quer dizer, porque como Kardec não se refere a colônias espirituais, muitas pessoas acham que só pode ter vida em planetas, em estrelas, mas não. Os mundos também são as colônias que tanto nos ajudam no nosso processo de transição, porque a colônia Nosso Lar, como a gente já conversou aqui, ela é uma colônia de transição. A maioria dos que lá vão habitar
terão que novamente reencarnar muitas vezes. Poucos que estão lá, que são albergados no Ministério da União Divina, são poucos. O André Luiz, o tempo que ele passou em nosso lar, eu acho que ele comenta que só 4 espíritos conseguiram adentrar ao Ministério da União Divina e provavelmente dali passariam a esferas superiores, mundos superiores. Então, a colônia Nosso Lar, graças a Deus, pela misericórdia divina, ela foi criada para que nós não sentíssemos muita diferença ao desencarnar, a ter um outro tipo de vida, né? Uma vida mais sutil, com corpos mais sutis. Então, a colônia Nosso Lar, como tantas outras colônias, são a misericórdia de Deus através dos espíritos superiores que organizaram para que nós não nos sentíssemos perdidos no mundo espiritual ao desencarnar. E como nós falamos antes, as diferenças de construções no plano espiritual, que elas são porque elas demonstram o interior daqueles que a habitam realmente, né? Não é como aqui. Não é às vezes como aqui. Porque, por exemplo, no livro Renúncia... Aqui só dentro de casa que você vê quem geralmente dentro da né? casa você vê. Quem é que dirige aquela casa. Né? Isso. Então, no livro Renúncia, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no seu capítulo 1, tem assim, Sacrifícios do Amor. E aí ele começa relatando a paisagem de sombras, onde mora o personagem... O Pollux. Pollux, fugiu agora o nome. O Pollux, onde mora o personagem o Pollux. Só um trechinho para a gente entender. A paisagem era formada de sombras, numa região indefinível na linguagem humana. Substâncias diferentes das que compõem o solo terrestre constituíam a sua crosta sulcada de caminhos tortuosos entre arbustos mirrados, à semelhança dos cactos próprios das zonas áridas. Esse é o lugar onde o Pollux, o mundo dele habitava. Aí vamos a Alcione, onde ela habitava no plano espiritual. Sagrada visão de o espetáculo maravilhoso das perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Tudo que a gente acha de mais belo, lá era mais bonito. Isso é da Alcione, que é o personagem do mesmo livro. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos santos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. 3 sóis rutilantes despejavam no solo arminhoso oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para edênico festim de gênios imortais. Primorosas construções, engalanadas de flores indescritíveis, tomavam a forma de castelos talhados em filigrama dourada. Aí ele vai relatando a beleza que eu não sei quem for especialista em pintura para pintar um quadro desse aqui, aonde ela estudava música lá em Sírios, o mundo dela. Porque é o mundo íntimo dela, o personagem. E o mundo íntimo do Pollux é aquele. Nós vamos ver isso no plano terreno quando eles vão encarnar. Tanto que ela vai ser bem pobre, né? E ele também. Ele até que não, mas ela é bem pobre, a casinha dela bem humilde e tal, então, mas é o mundo íntimo dela no plano espiritual, retrata a realidade. Então, tudo isso que o André Luiz está falando aqui no nosso lar, essas construções belíssimas, retratam o interior daqueles que habitam lá e que trabalham e que mantêm aquilo lá. Bom, não deu tempo a gente falar dos animais ainda. Não deu tempo. Não é, mas tudo bem. No próximo programa a gente vai começar a conversar sobre os animais no mundo espiritual. Vamos começar, prometemos. Isso. Muito obrigado pela atenção, muito pelo carinho de vocês, que Jesus continue nos abençoando. Um abraço a todos, Deus abençoe os vossos lares, fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.